Fala galera, beleza? A paz de Jesus para todos. Estamos iniciando mais um Santo Podcast e hoje estamos com um convidado especial aqui, Padre Diego. Boa tarde, Padre Diego, sua benção. Boa tarde, Deus abençoe. É isso aí, Padre. Hoje a gente vamos abordar o tema que é o Anticristo. E antes de tudo, a gente queria conhecer um pouco sobre... Fala galera, beleza? A paz de Jesus para todos. Tem alguma coisa? Mais um Santo Podcast. Ah, tá, meu celular tá aqui, peraí. Antes do tema, a gente vamos conhecer um pouco sobre a história do padre, como que foi o seu chamado, você iniciou em grupo de jovens, como que foi isso aí? Poderia falar um pouco para a gente? Muito boa tarde, quero saudar a todos que estão acompanhando, é uma alegria estar com vocês. Eu sou o Padre Diego Araújo, sou padre diocesano mesmo na Diocese de Jundiaí, padre secular. E a minha trajetória vocacional, ela começa lá na minha primeira infância, né? Junto da minha mãe, pude percorrer, tive experiências de algumas outras religiões, dentre elas umbandismo e também a igreja protestante, nós participamos. E depois, na época de catequese, uma época que os meus amigos, né, na mesma idade começaram a ingressar na igreja, né, para fazer a catequese de primeira Eucaristia, eu também senti um forte desejo de ir. Então, nesse momento, a gente até participava um pouco de igreja evangélica, porque na época o meu cunhado, até então namorado da minha irmã, era filho de um pastor, né? Nós participávamos da igreja deles, tudo. E depois, na época de catequese, eu comecei a participar de maneira permanente da paróquia. Minha paróquia de origem é a paróquia São Roque, lá em Jundiaí. Fiz a catequese e nessa acabei levando minha mãe junto, né? O meu pai é falecido, tinha 2 anos quando ele faleceu, faz alguns aninhos já. E então nós começamos a participar de maneira permanente, com maior seriedade. E eu comecei a participar de maneira muito ativa da paróquia São Roque Cruzeiro. E lá eu percebi esse chamado, desde adolescente, né? Esse chamado. Mas junto do chamado à vida sacerdotal, sempre tive o desejo de ser professor também, né? Então depois, já enquanto jovem, 17 anos, que é o ano da decisão, né? Da profissão, etc., eu pude fazer um bom exame de consciência, tudo. Até com 17 anos eu fiz a primeira etapa no seminário, que chama-se etapa vocacional. Você participa de encontros, mas você ainda não é seminarista, né? E eu fiz essa etapa, tudo. Quando chegou no final, eu decidi que não era o momento. E aí eu fui realizar o meu outro sonho. Ingressei na faculdade, cursei, fiz licenciatura em matemática, né? Me formei em matemática. Depois já no meio do curso, me tornei professor e comecei a construir uma carreira acadêmica, né? Enquanto docente. Depois disso, o chamado continua, né? Aquele desejo de servir a Cristo mais de perto, de poder se dedicar de maneira integral toda a sua vida, sua existência à igreja. E aí eu me decidi num certo ponto, no ano de 2010, eu decidi a deixar tudo e entrar no seminário. Então no ano 2010 eu fiz novamente aquela primeira etapa. Ainda dava aula em 2010, né? Inclusive em 2010, você vê como são as coisas. Eu passei na prova da prefeitura, comecei a dar aula bem naquele ano, né? Concorrência, né? O coração fica meio dividido, né? Quando você tem essas promoções, tudo. Mas em 2010 eu fiz essa etapa vocacional. Em 2011 eu entrei no seminário. E de 2011 até 2019 estive em processo de formação. 2019, dia 1º de novembro, fui ordenado diácono. E depois, devido à pandemia, né? Logo em seguida, no começo de 2020, acho que já começou a pandemia, se não me engano, 2020. Né? E parou tudo. Aí a minha ordenação ficou um pouco atrasada. Geralmente demoram 6 meses, depois que você é ordenado diácono, demoram 6 meses para você ser ordenado padre, né? Mas eu fiquei mais ou menos um ano como diácono por causa da pandemia. E enfim, dia 24 de julho de 2020,
bem no meio da pandemia, que o bispo percebeu que não adiantava esperar, porque não sabia Não quando ia acabar. Não sabia quando. Aí eu fui ordenado padre, né? Só tinha o bispo, eu, minha família e alguns padres que não estavam com tanto neurose, né? Mas tinha pouquíssimas pessoas tirando minha família, praticamente só o clero. Até diáconos permanentes não tinham muito, só Tava os todo que mundo atuaram. em pânico, né? E foi a primeira ordenação presbiteral transmitida por redes sociais da nossa diocese de Jundiaí, né? Até foi muita gente acompanhando pelas redes sociais da diocese e até supercarregou a transmissão. Foi uma coisa muito única, né? Foi única a situação. E aqui estou agora. Depois disso, eu, como diácono, já trabalhei na paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Várzea Paulista. E depois de ordenado sacerdote, ordenado padre, eu fui trabalhar na paróquia São Francisco de Assis, que é a paróquia anterior a essa que eu estou hoje aqui em Itu. E por fim, hoje estou na paróquia São João Batista, aqui na cidade de Itu, na grande Itu. Top, né? O padre é um padre novo, né? Assim, pela caminhada, já fez faculdade, deu aula. Você é novo ainda. Novíssimo. Novo. Tem gente que fica doido pra saber minha idade, mas não fala a idade. Na pergunta que eu fiz, você não falou mesmo. Falei, acho que não é necessário. Não, mas assim, dá pra gente ver que... 30 anos, novinho. Aí, olha, novo pra caramba. Então, esse chamado surgiu desde a infância, então. Você participou de outras religiões, né? No caso, evangélica. Você falou até um pouco de participação na umbandista, né? Acho Isso. que foi, né? Conhecer e tal, né? Eu era bem criança quando minha mãe ia no centro de Umbanda. Mas eu tenho uma memória muito fresca de como funciona, das coisas, né? Sim. É legal. Uma experiência. Silvana Medeiros aqui. Foi uma linda celebração de ordenação. Silvana Medeiros falou. E agora a gente vamos falar um pouco sobre o nosso tema, né? Um tema um pouco bem específico hoje, né? Que é sobre o anticristo. É um tema que vem se crescendo um pouco assim nas redes sociais, todo mundo querendo saber, o anticristo já chegou, o anticristo não chegou. Eu falei, a gente precisa de conversar com alguém que entenda, porque eu também não entendo muito desse assunto, né? É um assunto bem específico, né? Eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, qual que é o estudo, o que a Bíblia diz sobre isso aí. Muito bem. Na verdade, este assunto de anticristo, sobretudo em tempos que estamos vivendo, essa guerra política, né, ou essa polarização, tem surgido bastante esse tema, né? E nada melhor, eu sempre digo, do que nós consultarmos, quando nós vamos anunciar algo que diz respeito a uma verdade de fé, nada melhor do que nós consultarmos a igreja, né? Então, por isso que tudo que vou dizer é o que está no Catecismo da Igreja Católica, que é a fonte primordial da doutrina da Igreja, e também a Escritura, né, que tem menções sobre essa temática. Nós temos o que a Escritura diz, o que a Bíblia diz e o que a Igreja diz em sua doutrina, né? Tudo que é especulação além disso são especulações, né? Sim. Que o que nós professamos é a fonte da revelação, a Escritura e a tradição da Igreja. Então vou tentar abordar um pouquinho esse tema em cima dessas duas fontes, que são as fontes mais importantes que nós temos, né? Depois é evidente que essa temática, muitas pessoas vão falar sobre essa temática e coisas que não estão aqui, mas são especulações, né? Verdades de fé é o que consta aqui no Catecismo e na Bíblia, tá? Pode começar? Pode começar. Vou pedir para a galera que está assistindo aí compartilhar, que é um tema muito interessante para todos estar acompanhando aí. Quem quiser mandar sua pergunta, pode mandar. Eu vou fazer o possível para estar lendo todas aqui. Compartilha, curte o nosso canal. Beleza? Dilene Toledo mandou: benção, padre. Padre é um abençoado. Muito obrigado. É isso aí. Pode começar, padre. Muito bem. Então, primeiro vamos consultar o que tem no Catecismo. É um trecho um pouquinho pequeno, posso fazer a leitura? Pode ficar à vontade, padre. Quem tem o Catecismo da Igreja Católica em casa pode até acompanhar, é o parágrafo, deixa eu abrir aqui, 675. É o parágrafo 675 até o 677.
E é muito claro, já vai, no fundo, responder todas as nossas perguntas, né? O título desse parágrafo chama Aprovação Derradeira da Igreja. Antes do advento de Cristo, ou seja, antes da segunda vinda, porque a fé cristã crê que Jesus veio uma primeira vez na fragilidade humana, lá em Belém, na Judéia, como uma criança em que se encarnou, se tornou ser humano de maneira muito frágil, na pobreza, mas ele voltará de maneira gloriosa, não mais de maneira frágil, mas de maneira gloriosa, colocando fim ao tempo e à história humana, né? Então essa é a fé da igreja. Por isso que fala assim, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparentes soluções para seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. E aí depois o catecismo vai continuar essa questão do fim dos tempos, né? Esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela, por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo, sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Então, o reino de Deus, ou aquilo que chamamos céu, ou paraíso, ou vida eterna, tanto faz, que diz respeito à mesma realidade que é pós-tempo e espaço. Não diz respeito a essa caminhada que nós assim vivenciamos com a nossa existência. Então, o reino de Deus, o céu, ou a vida eterna é algo para além desta realidade em que nós vivemos. Porque tem uma ideologia que diz o reino de Deus possivelmente ser construído aqui. E essa não é a doutrina da igreja. Tá? Jesus voltará para colocar fim no tempo na história e inaugurar uma nova realidade, não essa realidade que nós vivemos, que é uma realidade caducante, né? É uma realidade que caminha para o fim. Isso tudo vai ter um termo, tá? E aí tem um trechinho final que está acabando já, é só mais um parágrafo. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa. Quando fala Páscoa, nós lembramos o mistério do sofrimento de Cristo e da sua ressurreição, né? Então a igreja os cristãos passarão pelas mesmas experiências que Jesus de Nazaré assim passou. Do sofrimento, da perseguição, da dor e, por consequência, da ressurreição. A igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico da igreja. Nós vemos muita gente e muitos cristãos que ainda querem resgatar uma igreja medieval que impera historicamente. Isso é contra o catecismo da Igreja Católica. Tá escrito aqui. O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico da igreja. Pelo contrário, a igreja, segundo a Bíblia e o catecismo, será perseguida quando iminentemente estiver próximo o fim de toda a obra da criação. Tá? O reino não se realizará, portanto, por esse triunfo histórico, segundo um progresso ascendente, mas se realizará por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Então o mal, ele vai invadir a realidade humana até o seu ápice, até ele se mostrar por completo. E aí o que vai acontecer? O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final,
depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então essa é a doutrina da igreja. E depois nós temos, eu não vou ler todos os textos, mas eu vou só mencionar, nós temos os textos na Sagrada Escritura que fala do anticristo, que é a nossa temática de hoje, né? Se alguém quiser anotar, que esteja acompanhando em casa, primeira carta de São João, 1 João capítulo 2, versículo 18 em diante. A mesma carta, 1 João capítulo 4, versículo 3. A segunda carta de São João, o versículo 7. Também tem na carta paulina, né? Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 16. São os principais textos que mencionam. Vou ler só 2 versículos de 1 João. 1 João 2, 18. Olha o que diz. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. Por isso sabemos que chegou a última hora. Então, você no começo havia perguntado se o anticristo virá, né? João respondeu sua pergunta, né? Primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18. Muitos anticristos já vieram. Segundo o texto que eu li do Catecismo, qual é a interpretação teológica de anticristo? Né? Numa interpretação doutrinal e bíblica. Anticristo é tudo, pelo próprio nome, né? Denotativamente, é tudo aquilo que se opõe à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que se opõe à verdade revelada por Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus, se chama anticristo. Por isso, alguns teólogos interpretam o anticristo como uma ideologia, né? Como várias ideologias que se antepõem à verdade anunciada por Jesus Cristo, que é a verdade defendida pela igreja. Outros teólogos defendem o anticristo como um personagem, ou vários, pessoas, né? E consensualmente é muito essa visão que as pessoas têm, né? O anticristo virá, vai ser um governante, vai ser um político, ou vai ser um papa, né? Alguns protestantes falam isso, né? Inclusive apontam um pouco ignorantemente o Papa Francisco. Você já deve ter escutado um monte de coisa, né? O catecismo deixa claro que ele coloca o anticristo como uma anteposição a Cristo, mas ele não fala se é um ser humano, uma pessoa, ou uma corrente forte e massiva ideológica contra Jesus Cristo e contra a igreja. Então essas duas possibilidades, tá? Pra gente, quando ele fala aqui, ó, a perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade, né? E aí vai dizer assim, essa impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é a de um pseudo-messianismo. Dá até a entender que o catecismo sugere o anticristo como uma ideologia, e não como um ser humano qualquer, ou governante, etc. Né? A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Então nós vemos traços da instauração dessa ideologia que o catecismo aponta ser o anticristo, com tudo aquilo que se antepõe à verdade ensinada por Jesus Cristo, os valores cristãos que nós vemos tão comprometidos na sociedade hoje, né? E se você quiser, posso até falar algumas ideologias que eu chamaria de anticristo, né? Por exemplo, ideologia de gênero, uma visão cristã. Claro, você tem diversas interpretações, né, sobre isso. Ideologia de gênero, né, o comprometimento da família como Deus assim desejou, etc. Então tem muitas coisas que podemos classificar lá como anticristo. Mas virar um ser humano, isso pode até se travestir de um ser humano ou de um governante futuramente, né? Mas é um conjunto de coisas que se anteporão à figura de Jesus Cristo. Então, de maneira geral, é isso que o catecismo e
a Sagrada Escritura fala desse anticristo. A questão de João, por exemplo, né? Para a gente poder usar a Bíblia, a gente tem que ver o contexto do escritor, né? Sim. João, a comunidade de João, quando ele escreve, mais ou menos, é que não existe certeza histórica, né? Temporal, né? Nos anos 90, não sei quando o João escreveu, 80, 90, 100, já tinha se passado muito tempo de Jesus, né? Da morte e ressurreição de Jesus. Então começa a se infiltrar na comunidade joanina ideologias contrárias à encarnação. O que é a encarnação? Que o Filho de Deus se fez ser humano, né? Aquilo que os apóstolos contemplaram, o próprio João que escreve a carta, né? Depois de 100 anos, quase próximo da morte dele que ele escreve o texto, né? Muitas pessoas não comprovaram de maneira ocular, não viram. Então começam as dúvidas sobre, será que é verdade que Deus se fez ser humano? E é isso que João chama de anticristo, aquele que se opõe à encarnação. Então para João, se você ler todos esses textos que eu apontei, você vai chegar à conclusão que para João o anticristo é aquele que se antepõe ao mistério da encarnação, né? Para o catecismo é algo muito maior, que já diz respeito à iniquidade no fim dos tempos, não tem nada a ver com a encarnação. Então é uma temática que vai ao longo da construção do cristianismo vai se transformando. Para João, estritamente, o anticristo é isso. Eu não acredito que Deus se fez ser humano, ou seja, eu não acredito que Jesus de Nazaré é Deus, é filho de Deus. É anticristo, é isso que João está falando. Sim. Muitos anticristos vieram, é isso. Quem questionava a divindade de Jesus. Agora, para o catecismo não, é algo, consegue compreender? Já é algo mais... Já releva o fim dos tempos. Isso. Assim, né? Então, assim, levando em consideração hoje a Bíblia, os anticristos já estão aqui. Exatamente. Estão, né? Que é até como o senhor falou, a lei, o aborto, essas coisas aí, é tudo quem é a favor do anticristo, né? Ou é um anticristo, né? Vamos dizer. Exatamente. Pessoas que... Eu creio, agora pessoalmente, agora não é o que está no catecismo. Sim. Eu acredito que para o catecismo, o fim dos tempos começa com a ascensão de Jesus aos céus. A doutrina da igreja. Quando Jesus sobe aos céus e depois envia o Espírito Santo em Pentecostes, a qualquer momento ele pode voltar depois daquele evento. Sim. Até as primeiras comunidades pensavam que eles iam voltar logo, né? A gente tem o relato da carta, a própria carta aos Tessalonicenses, que a turma começou a parar de trabalhar. Jesus vai voltar, não precisamos trabalhar mais, né? E aí Paulo vai falar assim, bravo, quem não trabalha não come. Tem no texto da Bíblia. É até engraçado. Porque o povo pensava que essa questão escatológica ela se daria já no próximo ano. Um ano depois da ascensão de Jesus. E se passou 2022 anos, né? Ora, então, o que eu acredito pessoalmente, que não é o que está de maneira literal escrita no catecismo e na escritura, nós já estamos no fim dos tempos, né? E tem muita coisa ainda a acontecer. Nós já vemos a perseguição da igreja, ela acontecer no Brasil ainda de maneira velada, não direta e concreta, mas nós vemos nações em que os cristãos são mortos diariamente, né? Eu acho que isso haverá de se intensificar, se revelarão os verdadeiros cristãos e discípulos de Jesus, e eu acredito possivelmente que aquelas ideologias que nós consideramos anticristos, no final, mais adiante, elas se converterão em representantes anticristos, que é a nossa visão, né? O anticristo, ser humano, né? Eu acho que isso vai acontecer, né? Uma pessoa determinada ou outra, ela aparentar ser aquilo que se opõe concretamente ou diretamente à fé cristã. Isso com toda certeza vai acontecer. Mas para o catecismo é toda a ideologia que se antepõe à revelação, à verdade. Tá? E é isso, né? A interpretação do catecismo e da escritura sobre essa temática. É uma temática muito curiosa. Aliás, eu andei olhando um pouquinho as entrevistas. Vocês já falaram sobre o fim dos tempos, né? Falamos.
Falei, acho que foi com o Padre Adriano, né? O Padre Adriano. Falamos. Na verdade, acho que foi o tema foi esse, fim dos tempos, né? Isso aí mesmo. Então, assim, padre, hoje a gente trazendo para nossa época agora, né? Para tudo que a gente está vivendo, assim, em política, essas coisas assim. Porque até a conversar com o senhor agora, a entrevista com o senhor, para mim, o anticristo seria realmente uma pessoa. Não, essa pessoa vai ser, que nem todo mundo falar, direita, esquerda, entendeu? É anticristo. Isso. Para mim, seria esse ponto de vista aí. Mas agora que você esclareceu um pouco sobre a palavra de João, né? E também, então existe aí uma diferença na Bíblia e no catecismo, né? Eu não diria diferença, eu diria uma continuidade. O que João está vivendo, que é a anteposição à realidade da encarnação, para ele é um anticristo. O que virá a acontecer depois, no decorrer da história, que é o questionamento não da encarnação, mas das outras verdades que Jesus ensinou, também é anticristo. Então é uma continuação. Uma continuação, No fundo, a mesma pessoa que, se de fato isso que nós chamamos de anticristo, se converter num ícone, numa pessoa, num dirigente de uma nação, sei lá, né? O mesmo que vai se antepor à encarnação, dizendo que Jesus Cristo não é Deus, vai ser o mesmo que vai se antepor às verdades ensinadas por ele. Certo. Tá? Uma continuação seria, né? Uma continuação. E hoje, então, trazendo para nossa época, assim, você acha que estamos vivendo, então, o anticristo já? Muitas ideologias, cada vez mais, né? Cada vez mais. Nós vemos, por exemplo, no Brasil, né? Essa polarização política que nós estamos vivendo, né? Tanta gente dizendo tantas coisas, né? E muitos valores que sempre constaram no projeto de governo de um candidato ou de outro, nunca estiveram de maneira tão saliente ou tão visível às pessoas como hoje. Né? Por que será? A gente tem que também ter um espírito crítico, né? Talvez seja porque essas propostas que se antepõem à verdade cristã, elas talvez possam ser aplicadas de maneira muito mais direta e concreta do que antes, né? Então nós vemos por detrás dessa briga política tem valores, tem verdades em jogo e verdades que diz respeito a Cristo e que nós temos de criticamente cada qual fazer com a sua consciência avaliar, né? Claro que a igreja não tem candidato e não tem partido, embora de maneira muito inconveniente alguns pastores acabam manifestando e levando seus fiéis a aceitarem isso ou aquilo, mas a igreja não tem. O que a igreja deve fazer é mostrar, olha, existem valores a serem seguidos para que eu possa dizer que eu sou cristão. E nos valores que existem uma hierarquia de valores. O que eu quero dizer com hierarquia de valores? Né? O que é de maneira prioritária mais grave? Eu matar um ser humano ou eu matar uma abelha? Eu matar um ser humano. Então existe uma hierarquia de valores. Para você escolher um candidato, você tem que, de maneira muito inteligente, visitar as suas propostas, né? Não estou nem só falando de questão no Brasil, estou falando em qualquer coisa, em âmbito global, em âmbito mundial, nas diversas nações, né? Você tem que visitar os valores e perceber qual a hierarquia de valores e o que para você é prioritário. Para você fazer adesão ou não a um candidato ou a uma instituição. Porque, no fundo, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que escolher. Até um produto que eu vou comprar, né, eu vou olhar aquela determinada empresa que eu vou comprar um produto, ela tem um valor, ela tem uma pedagogia, ela tem algo que ela assume, né, como empresa. Se aquilo não é compatível e é um valor que desmerece o cristianismo de maneira muito direta e muito essencial, eu não posso fazer adesão àquilo. Não é só questão política, é tudo. É em tudo mesmo, né? Tudo. Tem que analisar bem, né, as coisas assim. Não sei se o senhor acompanhou, teve um rapaz lá que ele se diz
o anticristo, né? Um cabeludinho que está no TikTok aí. Eu tá... acompanhei. Eu nem sei o nome dele, eu sei que quando eu vejo ele, eu passo assim, né? O que você acha da história dele? Que você acompanhou alguma coisa dele? Você estudou alguma coisa sobre ele? Ele é realmente... Ele tem uma seita, ele diz que é uma igreja do anticristo, né? Na verdade... Ou é um aventureiro, né? Eu acho que essa seita deve... Na verdade, eu não fui pesquisar de maneira profunda, saber quem é, ou onde que funciona essa instituição que ele menciona. Mas eu acredito que de fato exista e que tenha seguidores, né? E eu acredito que não é a única, né? O satanismo no Brasil, acredito eu, também não fui pesquisar, né? Quando eu pesquiso, eu defendo de maneira muito, muito incisiva. Quando eu não sei, eu já deixo claro, né? Que eu não fui pesquisar, não fui aprofundar, né? Mas eu percebo que o satanismo nunca foi assim... clarividente ou amostra às pessoas, por causa do preconceito. Sim. E agora com essa polarização nós vemos que muitas coisas que antigamente estavam ocultas, como eu acabei de dizer agora há pouco, né? Elas se tornaram aparentes, entre elas essa manifestação, né? Para algumas pessoas se escandalizaram. A primeira vez, na verdade, confesso que eu vi, que ele tem vários vídeos, né? Tem vários vídeos. A primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouco assustado, e ele defende determinado candidato, né? Sim. Mas não entramos nesse mérito. Mas a primeira vez eu fiquei meio assustado. Por quê? O problema não está em defender certo candidato, esse candidato ou aquele. O problema por detrás está nos valores e na ideologia defendida por ele. Entendeu? Se é anticristo... Olha, eu acho que o anticristo é algo muito mais perigoso do que esse senhor, esse moço, né? Sim. Eu acho que o anticristo, ideologia, para o cristianismo e para a família cristã é algo muito pior. Por quê? Porque adentra em nossas casas e às vezes sem nós nos percebermos, compactuantes com aquilo. Então, para mim, pode ser que esse seja um dos anticristos, ou uma aparência de anticristo, não sei. Não chamaria. É uma pessoa que tem uma religião, né? Nem chamaria de religião, uma seita, né? Seita. Né? É uma pessoa que dirige uma seita que se contrapõe, né, de maneira, com o seu credo, se contrapõe de maneira clara ao cristianismo. Respeito. Agora, o anticristo, enquanto ideologia, para mim ainda é muito pior. Bem pior. Valores que se opõem à família, valores que se opõem... E tem muita gente que comunga a fé cristã, tem gente que participa da igreja e que compactua com valores valores morais contrários ao cristianismo. E pior que acontece, hein? Não é... Isso é pior. Eu conheço algumas pessoas, inclusive bastante jovens aí, que frequentam a igreja e... Ah, não, é porque cada um tem que ter sua escolha. Exatamente. Essa galera, não sei, padre. Eu até... algumas delas, assim, eu deixei até um pouco de lado, assim, não sei se eu fiz o correto ou não fiz. Porque assim, a gente tenta conversar com as pessoas, tenta esclarecer, falar realmente tipo, sobre o aborto. Muitos desses jovens aí falam que não, cada um tem que ter sua decisão. Se vai ter ou se não vai ter o filho... Pô, mas todas essas pessoas que estão criticando, elas estão vivas, né? Então... É uma das questões, né? E muito polêmicas, né? O aborto. Tem gente que vai, né, na missa todo fim de semana, recebe os sacramentos da igreja e é a favor do aborto. Espera um pouquinho, tá alguma coisa errada. Então, é uma face do anticristo que está entrando na mente das pessoas, as pessoas não estão percebendo que elas estão... É como se eu tomasse... parte a sua mesa na sua casa, porque a mesa no seio do nosso lar é algo muito sagrado e muito íntimo. É como se você convidasse uma pessoa para tomar refeição com você ou passar uns momentos que são íntimos da sua família e no dia seguinte a pessoa te detonasse. No fundo, quem faz esse tipo de postura está fazendo isso com Jesus Cristo, né? Comunga do sacramento, que é o próprio corpo e sangue de Jesus, e defende o valor contrário.
Eu sou católico, tem muito isso hoje. É um perigo isso para a fé católica. Eu sou católico, tudo, mas eu acho que isso, nesse ponto a igreja, não sei o que. Eu sou uma pessoa muito flexível. Eu já não tenho problema, como você disse, de conviver. Eu convivo com as pessoas, desde que respeitam o que eu acredito, eu também respeito o que elas acreditam. Eu acho que dá para cultivar. Convivo muito bem com pessoas que pensam diferente, tudo. Mas agora, quando eu estou nas 4 paredes do templo, eu tenho que pensar que ali estão pessoas que, de maneira integral, creem na mesma coisa que eu creio. Sim. Quando eu for pregar na igreja, quando eu vou fazer minha homilia, por exemplo, na igreja, que às vezes transmite, posta em rede social, né? Mas eu estou falando para católico, né? E nós vemos uma perseguição. Se a gente prega, por exemplo, contra o aborto, às vezes o padre que está pregando pode sofrer consequências canônicas. Né? Tivemos um caso aqui em Itu, né, de um padre que falou que não é correto, se você é católico, de você ficar frequentando outros tipos de seitas. Ele falou, não vou mencionar, senão eu também vou ser processado, né? Que foi processado, o padre aqui de Itu. Né? Ora, mas ele estava dentro do templo falando com católicos. Se a pessoa que estava lá, ela não é católica, ela não devia estar lá. Né? Sim. Então não se pode nem falar de valor católico dentro do próprio templo. E foi processado. Tá, e capaz ainda, né? É claro que acho que não aconteceu isso, mas capaz de ainda ele ser chamado pelo superior dele e ainda ser questionado. Ora, mas eu estou pregando para católicos. Supõe-se que quem participa da missa são batizados e que podem receber o sacramento. Né? Então, eu sou muito, para católico, a igreja é contra qualquer tipo de aborto. Se você é católico, ou você aceita a verdade de maneira integral, ou você não leva as coisas. Né? Até porque, Alex, nós vemos testemunhos de pessoas que foram resultados de parto com tentativa de aborto. São pessoas perfeitas. Né? Tem testemunhos, eu nunca peguei comigo, mas tem padres, por exemplo, que já conviveram com pessoas que tentaram abortar a pessoa, né? A mãe tentou abortar, o aborto não deu certo, a criança nasceu e se tornou esse ser humano. E uma pessoa perfeita. Tem mãe que tenta abortar, não consegue, depois que o filho vem, agradece a Deus por não ter feito. O que eu atendi já várias vezes são mães que abortam e vão se confessar, dali 2 semanas vão se confessar de novo. Por quê? Não é porque Deus não as perdoou. Uma vez arrependidas, o perdão de Deus é inegável. Né? E é certo o perdão de Deus. Elas mesmas não se perdoam. Então a prática do aborto, muito mais também do que matar um ser humano indefeso, é um trauma psicológico para aquele que comete. E isso vai desencadear consequências em algum momento na vida de quem pratica. Então eu atendi pessoas e é um sofrimento. Não adianta, não tem o que você falar para aquela mulher que você não vai tirar essa culpa do coração dela. Né? Então não é uma coisa tão simples assim. A gente precisa ser mais profundo, ser mais humano, avaliar mais as coisas para poder definir algo. Né? A gente entrou na questão do aborto, né? Como uma das tantas ideologias. Eu acho que a ideologia mais perigosa e que eu a chamaria de anticristo hoje, claro que o aborto também, mas é a ideologia de gênero. Sim. Que quer modificar a estrutura familiar, que foi assim chancelada, ratificada por Deus. Né? Como assim Deus escolheu essa estrutura familiar? Deus escolheu uma estrutura familiar. É só ir lá nos textos do Antigo Testamento. Existiam muitos povos, né, pagãos. E Deus escolhe um povo em uma pessoa, que é Abraão. Abraão era um cara politeísta. Tinha as suas mulheres, a gente bem sabe. E Deus vai converter nesse homem até que ele chegue numa estrutura que é a estrutura que Deus pensa, que é a família como nós vemos hoje. Sim, Então, ele modelou ele. Exatamente. Então, não... mas eu não... Aí entra em outras questões, né? Que também não é a temática de hoje. Conclusão. No fundo, todos nós temos situações na nossa vida, todos nós, que
que compromete a nossa prática cristã. Todos nós temos fragilidade, os nossos desafios para viver o evangelho. Não é fácil. Em algum ponto você vai tender a escorregar. Mas não é porque nós temos fraquezas que nós temos de mudar a verdade. O que é que as pessoas estão fazendo isso? Ah, eu sou desse jeito, então a igreja tem que se moldar ao que eu sou. Não, aceita que o que você é frágil, é fragilidade. E se você é católico, aceite a verdade. Mesmo que você não consiga vivê-la de maneira integral na sua vida, mas você, pelo menos, testemunho, aceite aquilo como católico. As pessoas querem mudar o evangelho. Querem mudar. Por exemplo, eu gosto da cor azul. Né? A Bíblia é... Hoje não pode falar de três cores aí, senão dá problema, né? A Bíblia é cor de laranja. Eu gosto de azul. Então eu vou tentar mudar a Bíblia para azul. Não, mas se o laranja é o ideal, eu tenho que mudar o meu azul pro laranja. E não fazer o contrário. É o que as pessoas não estão fazendo. Tá? Então eu acho que a ideologia de gênero que compromete a estrutura familiar, até uma sugestão para você, fazer uma temática, uma entrevista, né, com essa temática que é muito complexa também, né? Mas é nesse caminho a questão do anticristo, né? Como o senhor falou assim, né? Fazer um podcast sobre esse tema. Mas hoje tudo a gente fica com medo de falar, né? Esse que eu vou falar, a gente vai falar do homossexualismo. A gente já fica meio assim. Sim. Vou falar de um partido político ou outro. Porque os programas hoje estão sendo censurados por causa das falas, né? Então a gente já estamos sendo, tipo, coagidos já, né? Não podendo falar. Isso aí é tudo o que está acontecendo em países que estão sendo perseguidos padres, né, religiosos, né? Exatamente. Aconteceu tudo isso aí, essas limitações, né? Eu não conheço muito sobre o assunto, onde que os padres estão sendo perseguidos, onde não estão podendo ser celebrados, essas coisas aí. O senhor tem um conhecimento sobre isso, hein? Com certeza. Agora, recentemente, a Nicarágua, né? Isso. E as religiosas foram expulsas e agora os padres perseguidos, os bispos, etc, né? E um governo comunista, né? E acaba por ter a perseguição da igreja, né? Pelos valores que se antepõem, né? Mas isso acontece em todo o país assim que é fechado politicamente, né? A perseguição da igreja. A igreja defende a vida. Né? Se você pegar a doutrina social da igreja, a igreja defende o bem-estar, o direito, a justiça para todos. A doutrina social da igreja é um texto, um livro muito bonito, pouco conhecido. E, no fundo, a igreja defende que todos somos iguais, todos temos o direito de viver a felicidade dentro das nossas possibilidades nesse mundo padecente, né? Usufruindo dos bens, todo cidadão tem direito ao seu salário digno, justo. Então, a igreja defende essas coisas. E num país que é fechado politicamente, também não é bom nem muito falar muito disso, né? Você não vê isso. Então a igreja vai começar... então foi esse que foi o motivo da perseguição, né? Que a igreja começou a dar de frente, tipo... Sim, você vai defender valores cristãos, você vai... Em alguns sistemas políticos, não combina com o cristianismo. Se você, de fato, for defender os valores de maneira integral, os valores cristãos, né? O direito à igualdade, por exemplo. Né? Sim. A igualdade. Será que nesses países fechados politicamente, sobretudo adeptos ao comunismo, a igualdade é uma realidade? É claro que não é. Com certeza não. Né? Então vai dar problema com a igreja. Se a igreja viver de maneira profética, vai dar problema. Que é o que acontece. É o que aconteceu. Né? O que vai continuar acontecendo, né? Nessas situações, né? Então é por isso que se fala muito, precisamos analisar em qual partido vamos estar votando, A ou B, porque realmente corremos o risco de viver tudo que eles estão vivendo aqui no Brasil. Né? Isso é uma questão delicada que a gente já entra na questão nesse polarismo, né?
convenhamos, todos nós estamos acompanhando, né? A instauração do comunismo não é uma coisa tão simples como estão dizendo por aí, também atacando um determinado candidato. A gente também tem que ser inteligente e honesto intelectualmente. Sim. Não é assim. Nós vivemos uma democracia e outra. O executivo não tem poder monárquico, né? Para fazer o que bem assim entender. Então nós vivemos num sistema democrático. Os três poderes que atuam hoje estão todos desconcertados, desordenados, como nós estamos acompanhando, né? Mas ainda existem os três poderes, então não é uma coisa tão simples instaurar um sistema político que não seja da vontade de todo cidadão, né? Então é uma coisa muito mais complexa. Tem gente que está defendendo essa bandeira, tem perigos, Alex, valores desse tipo de governo, valores começando a adentrar no seio da sociedade. Mas não, determinado candidato vai assumir e vai mudar. Não é desse jeito. De uma hora para outra, não. Mas valores existem. Né? Existem valores que são próprios de um capitalismo liberal? Existem. Existem valores que são próprios de um comunismo? Existe. Ou de um socialismo? Vou até usar uma palavra que às vezes não combina muito. Socialismo democrático. Né? Existem. Então são valores que são próprios. Mas agora a mudança de um sistema assim não é uma coisa como muita gente está apontando. Sim, e é o slogan dessa campanha, né? Se você olhar o slogan dessa campanha, tanto de um lado, a gente está falando de um lado, né? Mas se você olhar o outro, nisso que a gente tem vivido, também é um slogan exagerado. Né? Muitas atribuições ou situações que tal candidato está sendo taxado também não é desse jeito. Né? E nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado. Já que a gente está falando de política, né? Eu, pessoalmente, eu não acredito que exista candidato perfeito. Até mesmo ideologia, questão ideológica em relação a valores cristãos. Se você olhar tanto uma coisa quanto outra, você vai encontrar imperfeições ou incongruências com a fé cristã tanto de um lado quanto do outro. Sim. As pessoas estão olhando só às vezes um lado, né? Eu já tenho minha escolha, mas eu sou uma pessoa muito tranquila e honesta intelectualmente. Não existe, minha gente, perfeição política. Tanto um lado quanto o outro tem problemas. Aí cabe o quê? A cada cidadão, que a gente também não pode instigar ou levar ninguém a isso, né? Sem uma crítica racional, né? Você tem que entra no partido de cada um dos candidatos, tanto para presidente da República quanto para governador do estado. Entra, leia a proposta, leia a proposta, também entra no site do partido, leia as propostas, entre no do outro, leia. De maneira não preconceituosa. Nós estamos vivendo um momento de muito preconceito. As pessoas perderam a capacidade de maneira crítica de contemplar, de ouvir o outro. Leia dos dois, analisa, pensa, e aí julgue segundo o seu critério, sua consciência cristã. É aquela coisa que eu falei para você. Hierarquia de valores. Tudo que é valor cristão é importante? Sim. Mas existe uma hierarquia, prioridades. Com a sua consciência você vai escolher o seu candidato. Eu penso desse jeito. Uma pessoa escolheu outra escolheu outra. Eu me lido muito bem com isso, não tem problema. Até nós tivemos retiro do clero, né? Essa semana os padres estavam em retiro, os presbíteros, e nós estávamos conversando em certo momento. No final do retiro, depois que já estava no dia que terminou, né? Tinham 4 padres. Pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes. Mas eu percebi ali, foi até gostoso conversar. Sabem conversar. Eu já tenho minha escolha por causa da hierarquia de valores. Sim. Minha. Que eu, assim, fiz com a minha análise crítica. Que eu acho que a pessoa não pensou como eu. Ela priorizou outros valores que para mim não são os mais importantes. Né? Mas conversamos numa boa. E hoje a gente não vê isso, né?
Sim, é difícil, não. Hoje tá complicado Não, você falar de... até falar em serviço, em qualquer lugar que você vai falar, Nossa! gera uma discussão e de repente pode gerar até uma briga, né? Mesmo assim, né? Eu Tá sempre, difícil. nas outras eleições municipais, tudo, por exemplo, no dia da eleição, eu sempre falava alguma coisa, né? Falava um pouco mais. Agora, nessa última eleição aí, porque a gente também não pode passar despercebido na igreja, Então né? tem Você que. já deve ter escutado frase de uma pessoa ou de outra, né? A igreja tem que cuidar da espiritualidade, não tem que se meter em política. É um erro isso. Também eu acho que é um erro. Os documentos da igreja, não é do Papa Francisco, do Papa Bento, mas nós temos documentos de outros papas anteriores, também tem deles, né? Mas que falam de maneira muito incisiva socialmente. Então, se o cristianismo não reflete na minha postura, na minha escolha social, eu estou vendo uma religião alienada. E religião, para ser alienado, não serve para nada. O que eu creio dentro do templo tem que refletir no que eu creio na minha atuação social. Então, religião, ou cristianismo, ou igreja, também determina a minha postura política, sim. 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 É aquela coisa, né? Eu não posso dizer crer em Cristo e depois apoiar o aborto na urna, né? Ou tantas outras coisas. Ou apoiar a fome, né? O desemprego, ou não sei o quê, e tantas outras coisas que tem por aí. Então a gente tem que fazer uma análise crítica, né? Amém. Que a Juliana perguntou o que o senhor tá achando dessa juventude de hoje? É uma pergunta bastante complexa, né? Eu vejo, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? A juventude de hoje, quando eu falo juventude, é claro que o Alex sempre tem exceções, né? Mas a juventude de hoje, parte dela que se antepõe à igreja, vamos pegar essa parte primeiro. Sim. Por que parte da juventude se antepõe à igreja? Porque acusa a igreja de intolerância, não é? Só que, na verdade, se nós olharmos a postura desse grupo juvenil, as escolhas, as manifestações sociais e públicas, nós vamos ver que eles estão a discriminar os outros. Eu vejo como padre, eu já falei para você assim, eu sou muito exigente dentro do templo e com quem se diz católico, mas eu convivo muito bem com todo mundo onde eu estou, né? Se quiser tomar uma cervejinha com uma pessoa que é de outra religião, não tem problema nenhum, Sim. entendeu? Convivo muito bem. E eu percebo, às vezes, quando estou vestido de veste clerical, né? E sobretudo de batina, né? Eu percebo mudança de comportamento em muita gente. Às vezes pro bem, de maneira a me prestigiar, e às vezes pro mal, né? Espera um pouquinho, acusam, e algumas vezes jovens, por isso que eu tô falando da juventude. Os jovens não acusam a igreja de preconceito? Como é que uma pessoa pode ter um preconceito com um padre? Né? Por exemplo, estou numa loja, se eu vou paisana, sem identificação nenhuma, eu sou tratado bem. E já teve situações que eu estava vestido clericalmente e de ser tratado mal. Né? Nossa. De ser tratado mal. Espera um pouquinho. Então, aqueles que exigem igualdade, respeito, inclusão, no fundo, eles fazem promoções que estão promovendo a diferença social, a intolerância. Então, é uma questão. E parte dessa juventude vive nesse paradoxo e não percebem, viu? Não percebe, né? Sim. Pode ver essas manifestações que tem publicamente, eu não vou citar uma ou outra porque não acaba expondo, né? Ora, se prega a igualdade social de todos, então não precisa fazer promoções ou em detrimento de outro grupo de pessoas. Né? Se eu tenho, por exemplo, a questão da sexualidade, lidou também muito bem com esse tipo de situações. Né? Se uma pessoa é de determinada orientação sexual e a pessoa vive tranquilamente com o que ela não sente necessidade de impor o que ela é em detrimento do que o outro é. Quem vive plenamente não tem necessidade de rechaçar e diminuir o outro.
E os jovens, muitos jovens que defendem determinadas bandeiras, né, eles querem serem reconhecidos, tudo bem, não tem problema. Mas em detrimento da sociedade, de outras pessoas. E não precisa disso. Então, primeira coisa, como eu vejo a juventude hoje, que é a pergunta, né? Uma juventude que vive um paradoxo. Exige algo e, no fundo, ela mesma não cumpre aquilo que exige, como slogan, né? Outra coisa, juventude. Uma juventude que não conhece história, né? Não conhece história. Por exemplo, tô falando como padre, como católico, né? Evidente. Quantos jovens não chegam a odiar a igreja e às vezes pessoas que se dizem católicas, mas, por exemplo, eles estão na universidade, né? Falta de cultura, porque não tem jeito de dizer pertencer à sociedade ocidental sem você se dizer pertencer a uma tradição social católica. Quem criou a universidade? A Igreja Católica. Né? Quem criou o direito? A Igreja. Né? Então você vai olhar a estrutura da sociedade ocidental na qual nós vivemos, no fundo tudo é Igreja Católica. Eu posso não ser católico, mas eu não posso negar a história, porque isso é falta de cultura. Entendeu? Então eu vejo uma juventude que às vezes desconhece a cultura e quer negar o que ela própria, aquilo do qual ela própria faz parte. Entendeu? Eu vejo isso. Talvez essa pergunta é um pouco complexa. Quando eu falo juventude, fala do todo, né? Não é a totalidade, né? Mas é que eu vejo grupos assim juvenis, né? Por outro lado, tem outros grupos grupo juvenil que é muito tranquilo, muito. Então nós vemos isso, né? Sim. Pessoas estudadas, mas com a cultura talvez deixando a desejar, não sei. Certo. Aqui no meu WhatsApp chegou aqui também. Rogério perguntou assim: como o senhor é professor, como que você vê o estudo hoje? Estudo em geral das escolas, né? Então, bem defasado, né? Pergunta mandou no meu WhatsApp aqui. A questão da intelectualidade humana, não vou nem dizer a questão de escola, por exemplo, públicas ou no âmbito juvenil ou no período de adolescência. Eu estou falando da questão, vou mencionar a questão da intelectualidade como um todo. Nós vemos uma perda muito grande perto daquilo que se construiu na Idade Média. A Idade Média, para alguns historiadores, é a Idade das Trevas, não é? Mas é uma idade que teve muita produção intelectual que nós não vemos hoje na Idade Contemporânea. Conclusão, nós vemos hoje em dia pessoas muito ignorantes. Que todo mundo pode falar de tudo. Né? Se você pegar um assunto, por exemplo, o próprio assunto que nós estamos falando, ideologia de gênero. Nós falamos esse termo composto, né? Ideologia de gênero. Se você perguntar para as pessoas na rua, todo mundo vai ter algo a dizer. Mas se você analisar de maneira crítica, pouquíssima das pessoas para quem você perguntar vai ter propriedade para defender algo sobre aquilo. Por quê? Porque as pessoas são ignorantes intelectualmente. As pessoas hoje em dia, eu sou muito crítico com isso, e eu falo isso também no âmbito católico. No âmbito católico, as pessoas têm dúvidas das coisas, elas não vão estudar. E hoje em dia, minha gente, nós temos o privilégio da tecnologia, né? Tem gente que tem preguiça de ler, né? Hoje em dia, eu vou falar uma coisa que eu não acredito muito, mas eu vou falar. Se você tem dúvida de alguma coisa, você não precisa nem ler mais. Mas as pessoas nem para ir no YouTube, no Google, para digitar lá e assistir um vídeo sobre aquele assunto e se informar, elas não fazem mais. Então, a ignorância tem crescido, né, de maneira muito grande. As pessoas cada vez mais dizem as suas opiniões, mas cada vez menos elas têm propriedades de dizer o que elas dizem. E é um grande problema isso. É um grande problema. Isso também adentra na igreja.
Tem gente que fala de um padre, por exemplo, o Alex, eu gosto desse padre porque ele explica. As pessoas às vezes não têm maturidade para identificar o problema, né? Aí ele explica bem. Eu não gosto disso aqui que. Eu não gosto muito desse, do jeito que ele. No fundo, também, às vezes, diz respeito ao estudo. Sim. Né? Você percebe num sacerdote um pouco mais de aprimoramento na questão intelectual, no outro, não. Né? E às vezes a gente tem apreço por um em relação ao outro, não é por causa somente pela arte retórica, mas pelo conteúdo, porque um tem, outro não. Isso permeia a realidade do clero, isso permeia a realidade dos católicos em geral. E eu sempre digo nas minhas missas, minha gente, a gente tem que ser mais crítico e mais desejosos de conhecer o que a gente não sabe. E isso tem se perdido muito em todos os âmbitos da sociedade. Na igreja, na dimensão política, nas questões políticas e tantas outras dimensões da sociedade. É uma pena, porque o que vai ser daqui 20 anos ou 30, que as gerações mais sábias ou inteligentes vão acabar morrendo, o que vai ser dessa geração de hoje em dia? Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a gente vai dar exemplo e acaba ofendendo uma pessoa ou outra, mas pode ser qualquer outro profissional. Pega, por exemplo, um médico. Pode ser qualquer outro profissional. Eu acabei de falar de padre também, né? Então falei de padre, então posso falar do outro. Pega, por exemplo, um médico. Por que às vezes tem pessoas que têm muito mais confiança de um médico mais antigo do que num médico jovem? É pior que é verdade. Esse dia mesmo é verdade? Eu fui no consultório, cheguei lá, tinha um menininho lá. Achei, falei, viu, quantos anos você tem, né? Ele falou, tenho, acho que é 23, mas ele parecia ter uns 17 anos. Eu falei, nossa. Não desmerecendo quem anda, porque eu também sou novo, né? Aliás, sou muito próximo da família de um médico, muito amigo. Ele se chama Renato e ele é brilhante, inteligentíssimo, né? Então não desmerecendo, tem pessoas e pessoas, né? Mas por quê? Porque geralmente quem é dessa geração mais próxima de nós, né? Quem é mais novo, tem esse problema do conhecimento. Esse problema da defasagem do conhecimento. Então você vê um médico antigo lá que estudava com livros antigos e não sei o quê, e você vê um médico jovem que você vai lá e ele tá voando na hora que te atendendo, falar, acho que é melhor eu marcar consulta com outro. Você vai fazer uma cirurgia no seu coração, né? Com que tipo de profissional? Né? Não desmerecendo, como eu acabei de dizer, né? É bom sempre salientar essa informação, senão as pessoas já, né? Então, minha gente, mas o que está em jogo no fundo, né? Entre um profissional e outro? A questão do conhecimento. A questão do conhecimento. As pessoas têm perdido muito isso. Muito. Eu gosto muito de estudar. E, aliás, as minhas homilias, quem acompanha, né? Tem gente que gosta. E são muito catequéticas, investigativas, às vezes até mais do que deve, né? Porque também não é um momento, a homilia não é um momento disso, mas são. Por quê? Porque as pessoas têm que entender o porquê nas coisas. Não basta saber, né? Por exemplo, não basta eu falar, não faça isso. Né? O que eu defendo? Não faça isso porque, Jesus falou isso aqui, ou por causa disso, por causa de... A pessoa precisa entender o porquê, o pra quê das coisas, e não somente como deve ser feito. Então falta crítica hoje em dia, e é um perigo, não sei como vai ser as gerações futuras. Não sei. Dá medo mesmo, padre. Eu vejo realmente que os jovens hoje, eles não se preocupam muito, não. Eles estão vivendo não todos, não generalizando, né? Mas uma fatia deles estão, tipo, vivendo o hoje. Ah, não, eu quero viver o hoje. Exatamente. Eu, quando eu era mais novo, eu não tinha esses recursos que a gente tem hoje de computador. Tinha, mas era a internet de escada. Então, até pra você entrar no... Olha, antigo, hein? Para você entrar no site, para você estudar, não tinha. Hoje não. Hoje você quer aprender a fazer qualquer coisa que você quer fazer. Quero aprender a arrumar um computador. Você vai lá no computador, já te ensina como que você faz. Só que a maioria não sabe nem... Eu falo assim, dentro da minha casa, minha filha, ai pai, eu não sei mexer nesse Excel aqui. Poxa, dá uma olhada na internet, lá ensina. Exatamente. Eu, que sou já meio mais velho, tenho que ensinar a fazer.
Entendeu? É porque falta de vontade. Exatamente. Uma coisa tonta que eu passei esses dias, que a paróquia ganhou um carro novo, né? E não sabia mexer, porque é o primeiro carro que eu tenho que é automático, né? Automático. Eu fui no YouTube e eu vi vários, porque você pode escutar um e não ser legal aquele. Aham, eu sou assim Eu já também, fui em cara. vários, pronto, né? Acho que eu escutei uns 5 ou 6 vídeos explicando. Pronto. Falaram quase a mesma coisa. Então é isso. Pronto, né? Podia ter lido o manual, mas para essa recorrência não tinha tempo hábil, né? Então usei do artifício tecnológico, que me foi de grande valia. Mas as pessoas nem isso fazem. Não. Isso, É isso. coloca eles em dificuldades até para arrumar um serviço. Entendeu? Exatamente. Porque eles não sabem, muitas vezes, se comunicarem. Ou, que nem falou, não sei dirigir esse carro, mas eu vou lá na internet, vou pesquisar e vou aprender. Entendeu? Eu trabalhei muitos anos com ferramentaria. Né? Então, deu uma época que eu saí de fábrica, eu montei uma firminha de ar-condicionado. Aí, o que, que eu fiz? Eu, antes de aprender a trabalhar, eu já fui e já fiz meu cartão e já comecei a vender meu serviço sem saber ainda, né? Daí eu fui para São Paulo, fiz o curso, fiz treinamento, tudo, voltei. Fiquei acho que uns 15 dias também pesquisando na internet, estudando, vendo a dificuldade para estar adquirindo uma nova profissão, porque na época eu tinha, acho que, vamos ver, eu tenho, não interessa, não. Vou falar que nem o senhor, não vou falar a idade, É. não. Deixa quieto, mas eu estudei ali hoje já faz uns 10 anos que eu trabalho nessa nova profissão, né, cara? Então eu busquei uma nova profissão depois dos 30 anos, tá? Eu trabalhei com usinagem até uns 30 e depois eu entrei na nova profissão e tenho 10 anos já nessa nova profissão. E eu fui buscando mais na internet, né? A gente faz o curso, mas depois do curso você não sai de lá apto, né? E hoje, essa galera aí que tá chegando, eles não têm essa garra. Falar, não, vou fazer alguma coisa, eu vou aprender uma nova profissão. Eu não entendo muito o que essa galera espera, não. A questão, eu acho decisiva, é a educação familiar. Esses dias, o Alex, eu fui celebrar uma missa numa paróquia aqui de Itu, e depois eu recebi um e-mail de uma irmã destruindo o meu Eulia. Porque eu falei assim, a educação dos valores cabe à família e não à escola, Sim. né? É evidente que você vai chegar na escola e a pessoa não tem determinados valores, os professores que possuem esses valores, a equipe docente, os funcionários vão acabar tendo de transmitir aquela criança, mas não é função deles. A função deles é a transmissão de conhecimento e a inserção da criança na sociedade, né? Ora, eu disse isso e essa senhora que é professora não gostou, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque é no seio da família, por exemplo, que tem que ter o hábito do estudo, né? Sim. Você tem criança pequena que está aos poucos crescendo, você tem que orientá-la e criar o hábito nela da leitura. E não se cria hoje em dia. As pessoas cada vez mais preguiçosas para ler. Sim. E isso vai produzir profissionais ignorantes e incompetentes no futuro. Incompetentes, né? Eu vejo na minha família, posso falar por causa da minha família, né? Meu sobrinho agora está se tornando um jogador de futebol. Acho que tem 10 anos, 9 anos. Eu, para guardar número, datas assim, eu sou péssimo. E agora ele tá jogando futebol profissionalmente, assim, já como pequenininho, né? Tem futuro. Mas, por exemplo, não tem o hábito de leitura. Por quê? Culpa da minha família, Isso. né? E tá acontecendo isso, né? Poucas são as famílias. Então, se você tem criança pequena, você que tá grávida, tá acompanhando um apelo, né? Incentive desde criancinha a leitura. Lembra aqueles livros que são imagens, sabe? Começa por isso, incentive a leitura. Para que seu filho seja um profissional promissor de sucesso e que tenha conteúdo. Porque é o que está faltando hoje em dia. Muito se fala, mas pouco conteúdo se tem do que se fala. Maravilha, uma dica maravilhosa isso aí, né?
incentivar as crianças a estar estudando, estar lendo, né? Desde novinho, né? Padre, voltando agora ao nosso tema aí, ficou alguma coisa para trás que o senhor quer? Acho que não. A questão do anticristo, que é a grande temática Sim, dessa tarde, acho que foi exposta, né? O anticristo como em João como ideologias contra a encarnação, contra a divindade de Jesus, e depois que vai tomando outro corpo, né? Como nós vimos. Possivelmente o anticristo como uma figura única, política, possivelmente, religiosa. Né? Uma coisa é certa, Alex, só para concluir, né? Você tem muitos vídeos que falam de anticristo no YouTube. E muitos deles, é claro, de cunho protestante. Eles interpretam, às vezes, o livro do Apocalipse de maneira errada. O Apocalipse, como todos os livros da Bíblia, eles foram escritos num contexto determinado histórico. Tem a sua linguagem própria, né? E você já deve ter escutado essa história, né? O anticristo vai ser o Papa, a Igreja Católica é a Babilônia, né? Que está no texto do Apocalipse, né? Que é uma ignorância teológica exegética, a interpretação do texto. Quando João escreve, naquele tempo, não tinha igreja enquanto instituição organizada como nós conhecemos. Não tinha papa como. Então, como que ele vai escrever uma coisa que ele que ainda. nem. Então, uma ignorância. Ele está escrevendo para alguém, para algum leitor, de acordo com o que ele está vivendo naquele momento. Então, tem que ter sabedoria exegética para interpretar, né? E muitas pessoas vão falar de anticristo como uma imagem da direção religiosa da Igreja Católica. Isso não tem fundamento. É só isso que eu gostaria de concluir. Isso não tem fundamento. A igreja é uma instituição divina, instituída por Jesus Cristo, né? Por meio da fé do apóstolo Pedro. E a igreja, sendo uma instituição divina, ela sempre vai ser dirigida, mesmo na fragilidade dos seus pastores, mas no fundo ela sempre vai ser dirigida pela potencial, pela força do Espírito Santo. Então esse anticristo é algo que se opõe à igreja e não que partirá a partir da igreja. Tá? A gente compreender um pouco isso dessa maneira, para que a gente também não reproduza tantas bobagens que tem por aí também. Internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa Tem um lado bom, sem lado ruim. fundamento, né? Sem fundamento. É isso. Beleza. Padre, a gente costuma encerrar com um momento de oração, aí a gente deixa para o nosso convidado, tá? É, Aí depois a gente já faz as considerações finais, despede, beleza? Muito bem. Convido você que está acompanhando na sua casa, no seu trabalho, colocar a mão no seu coração. Acima de toda diferença religiosa ou de credo, está Deus, né? Que é um ser infinito, que nos transcende, que está acima de nós, que fez, criou e ordenou todas as coisas. Nos dirijamos a Ele com fé, coloque diante de Deus, desta força estupenda, Ele que é o Criador de todas as coisas, que nos conhece, nos perscruta, muito mais do que nós mesmos. Coloque diante de Deus os seus pedidos, seus agradecimentos, as suas preocupações, aquilo que você tem passado no seu hoje existencial. Apresente diante do Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nós os agradecemos por aqui nos reunirmos, por aqui falarmos da verdade, a única verdade que de vós provém. Que o Senhor derrame vossa bênção, vossa graça sobre todos os que nos acompanham ao vivo ou posteriormente nas gravações. Também abençoe este local de trabalho, este local de crescimento intelectual, de sabedoria, de cultura. Abençoe, Senhor, a vida do Alex, toda a equipe. Que o Senhor esteja presente, que o seu Espírito Santo perscrute todas as realidades, conceda muita paz, alegria e proteção a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Muito bem. Amém, padre. Olha, esse podcast foi um podcast abençoado, maravilhoso. Muito obrigado. O conteúdo desse podcast vai estar no ar aí para quem não assistiu. Você que está assistindo agora, compartilhe, mande para um amigo. Segue a gente no canal, segue o padre também, quem ainda não segue, né? Quer passar suas redes? Passa. Muito bem, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook, Padre Diego Araújo. Só no Face que tem o meu perfil, mas o meu perfil não cabe mais pessoas, né? Então, sigam a página, Padre Diego Araújo, tá bom? Nas 3 redes sociais são o mesmo nome. Tem conteúdo todo dia, né? Tem conteúdo todo dia. Todo dia Aliás, no meu YouTube, tô precisando atingir a quantidade de seguidores suficiente, que é 1000, né? Então apelo a você que está acompanhando, né? se inscreva no meu canal no YouTube, tá bom? E ative o sininho para receber as notificações. Amém. Padre, eu gostaria de agradecer você, sua disponibilidade, está vindo e está também levando a palavra de Deus para toda essa galera que está assistindo aí. Gostaria de se despedir da galera. Eu falo galera que eu sou acostumado a lidar com. Eu fui muito tempo coordenador de jovem, né? Uhum. Então acho que eu. É bacana. É meu jeito. Uma linguagem acessível. Então é isso, galera. Obrigado pela presença virtual de todos. Obrigado pelo carinho. Espero ter suprido as expectativas. E vamos criar no nosso coração o desejo do conhecer, né? O conhecer nos enobrece. Que Deus os abençoe. E lembremos sempre que Ele está no comando de tudo. Força e coragem. Amém. Beleza, galera? Estamos encerrando mais um Santo Podcast aqui. Agradecendo a todos que acompanham a gente aí. E segue a gente no canal lá, no Santo Podcast. Segue o Padre. Agradecer também a Rádio Convenção, Estudo Podcast e também Ar-Condicionado Itu e a Mega Soluções Ambientais. Grande abraço e Deus abençoe. Sábado que vem estamos de volta. Fica com Deus.